Bom, pessoal, a gente terminou de ver o Descartes na última aula, e aí hoje a gente vai ver um pouco sobre o pensamento do David Hume, para seguir o cronograma aí da apostila. Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre o objetivo do porquê que o pensador David Hume, que é um inglês, vai tentar pensar a filosofia, vai buscar pensar a filosofia. O objetivo dele, ao pensar a filosofia, é compreender os caminhos e limites do conhecimento humano. Então, se a gente vai pensar sobre aqueles três grandes troncos da filosofia que eu passei para vocês nas aulas anteriores e tentar entender se se trata de uma filosofia do pensamento epistemológico, né? Então a gente vai entender que ela se trata de uma filosofia epistemológica, de um pensador epistemológico, que vai testar os limites do conhecimento humano. Então, ele não está tão preocupado com a estética ou com a ética propriamente dita. A grande preocupação dele é como é que o homem pode conhecer, até onde o homem pode conhecer, ou como, né, qual o caminho que o homem pode traçar para chegar ao conhecimento. Para isso, ele vai levar a última potência, o método empírico. Se a gente compreende lá já uma valorização da empiria, quando a gente estudou Aristóteles lá atrás, né, que estava preocupado com o mundo sensível e via que o mundo sensível dava uma espécie de dimensão ou praticidade para o mundo das ideias, o David Hume ele já vai estar preocupado com essa empiria, ou seja, para ele o conhecimento parte da empiria, nada que você não possa demonstrar empiricamente pode ser tomado como verdade. Uma das frases mais clássicas dele é a seguinte: não é porque o sol nasceu todos os dias, desde sempre até hoje, que a gente tem certeza que ele nascerá amanhã. Não significa que ele era um louco que acreditava que o sol amanhã realmente não iria nascer. Mas significa que, para ele, esse conhecimento precisa ser comprovado diariamente, precisa ser demonstrado diariamente. E alguma coisa pode acontecer ao ponto que o sol não nasça um dos dias que isso se sucederão. Acreditar que o sol vai nascer todos os dias só porque esse evento se repetiu várias e várias vezes não é uma boa ideia, porque esses eventos eles mudam e é preciso reavaliá-los a partir da experiência sensível. Os sentidos são a única forma, portanto, a única fonte, portanto, do conhecimento. Esse conhecimento não se dá de maneira racional, através de uma abstração ou alguma coisa do tipo. Todo conhecimento parte das nossas relações sensíveis. Você pode me dizer, bom, mas a matemática não parte das relações sensíveis. Quando vocês estão se debatendo, por exemplo, com uma resolução de um logaritmo, ou quando vocês estão tentando resolver um binômio de Newton, ou uma equação biquadrática, qualquer coisa que o valha, você pode me dizer, bom, isso não parte dos sentidos. Mas a própria noção de número, né, ele responderia, né, que a própria noção de número, a própria noção de quantidade, a necessidade da existência dos números, a necessidade de se estabelecer regras para essas relações entre os números, tudo isso se dá a partir dos princípios sensíveis. Se dá a partir da nossa vivência com o mundo, da nossa existência no mundo. E, portanto, nem mesmo a matemática escapa a essas relações sensíveis, a esse fornecimento sensível. Portanto, é a partir das nossas relações com o mundo, a partir dos nossos sentidos que o conhecimento se dá. Perceba a brutal distância entre o pensamento empírico promovido pelo David Hume em relação ao pensamento cartesiano do René Descartes. Poderia ser uma boa questão aberta na prova de vocês, ou uma questão interessante do ponto de vista das questões objetivas. Comparar o pensamento do René Descartes ao pensamento do David Hume. O René Descartes desconfia de todo conhecimento sensível
porque, afinal de contas, os nossos sentidos nos enganam. E o David Hume acredita que todo conhecimento só pode partir de uma única fonte, e essa fonte é o mundo sensível. Então, vale a pena lembrar esse exemplo para comparação entre ambos os autores. As ideias são originadas unicamente da experiência. Então, se a fonte das coisas do mundo, do conhecimento, é o mundo sensível, conhecer as coisas significa observar o mundo sensível e ver o comportamento do mundo, as ideias, que são as combinações, separações, aproximações e divergências entre o conhecimento que obtemos ao nos depararmos com o mundo sensível, essas ideias só podem se originar da experiência e nunca fora dela. Vai parecer muito essa frase com algo que o Kant vai falar, que é um dos autores que analisaremos nas próximas aulas. Mas a ideia do David Hume é que essas ideias, ou seja, a comparação entre os objetos do mundo que são fornecidos pelo mundo sensível, né? Os objetos da filosofia que são fornecidos pelo mundo sensível, como um carro ou um avião, tudo isso, essas ideias, essa comparação, essa aproximação ou divergência entre elas só pode se dar única e exclusivamente a partir das nossas experiências dentro do mundo sensível. Então, quando eu experimento a visão de um carro andando na rua, e depois eu experimento a visão de um avião voando pelos céus, e combino isso na ideia de um carro voador, eu só posso fazer isso a partir da minha vivência e da minha experimentação do mundo. Daí a valorização que o David Hume faz, absurda em relação à experiência em relação ao mundo. Todo conteúdo mental é obrigatoriamente originado das impressões sensíveis. Então, se eu sei o que é quente e o que é gelado, é porque um dia eu passei por essas sensações. Ouvi alguma pessoa passando por elas. Em algum momento, o mundo afetou o meu consciente, claro que não uso esse termo, tá? Mas em algum momento, o mundo afetou a minha mente e essa afeição do mundo, essa afetação em relação ao mundo, que me conduz às minhas impressões sensíveis. É a partir dessas ideias, a partir desse experimentalismo do mundo, que eu sou conduzido às impressões do mundo, à minha percepção do mundo. Então o mundo me afeta e eu percebo o mundo. Perceba que a percepção do mundo não é necessariamente a realidade do mundo, mas é a percepção que cada um de nós faz dela. Conhecer o mundo é perceber o mundo, interpretar o mundo, ter impressões sobre como o mundo funciona. Ideias são lembranças das impressões adquiridas no contato com o mundo. Então, quando, por exemplo, eu vejo um cachorro, e aí eu vejo que aquele cachorro late, e identifico, a partir da minha experiência, elementos que me permitam dizer que um determinado animal é um cachorro. Quando eu vejo outros animais andando por aí, eu posso, de certo modo, compreender qual é a dimensão daquele animal e classificá-lo como cachorro. Mas eu só posso fazer isso porque eu me lembro de uma experiência original que eu tive com um determinado espécie de cachorro. Se eu posso conhecer as coisas, eu só posso conhecer as coisas a partir da lembrança, de uma recordação das minhas experiências sensíveis. E lembre-se, uma recordação, uma lembrança da experiência sensível não é a mesma experiência. Portanto, quando eu imagino que um determinado elemento, como uma chama quente, me queimaria, eu não preciso experimentar isso de novo, mas cada queimadura, obviamente, será diferente. Porém, todas têm algo em comum, e por isso eu posso aplicar a minha lembrança das minhas relações com o mundo sensível para julgar o meu próximo comportamento.
Esse é um dado bem importante do David Hume. Ele vai distinguir, portanto, algumas coisas. E aí eu vou começar com uma série de distinções importantes que ele faz, que é a partezinha mais chata da filosofia dele. Vocês não precisam decorar essas diferenças que ele faz, mas é importante vocês terem uma pequena noção do que são esses conceitos para ele. Ele vai distinguir, portanto, o sentir e pensar. O sentido da origem do pensamento, da origem ao pensamento, sobre as coisas. Qual que é o sentir? Como eu sinto as coisas? Como eu percebo o mundo sensível? Como esse mundo sensível afeta os meus 5 sentidos? É isso que dá origem às coisas, né? Ao pensamento sobre as coisas. Já o pensar é uma impressão da origem, as ideias sobre as coisas. Então, sentir é a experiência vívida. Eu me queimei na chama de um fogão. Pensar é o que me permite ter a impressão de que a chama de uma fogueira também me queimará. Eu andei em um carro a 20, 30, 50 quilômetros por hora. E é isso que me dá a impressão que outro carro poderia me levar a essa velocidade, né? Então, sentir e pensar. Sentido, a expressão bruto, né? A relação bruta com a experiência. Pensar, a impressão deixada por essa experiência em nós. Essas impressões elas podem se dividir em impressões simples e impressões complexas. A impressão simples são as características sensíveis particulares dos objetos. Ou seja, frio, quente, rígido, mole, por aí vai. E as impressões complexas dão dimensão do conceito que aquele objeto representa, né? Então eu posso dizer, por exemplo, gelo como um elemento frio, mas eu poderia dizer um metal também frio. Eu poderia dizer um prato que ficou na geladeira como frio. Eu posso dizer que várias coisas são rígidas, como mesas, como cadeiras, como carros, mas uma mesa específica é uma expressão mais complexa. Então, as expressões simples são o elemento mais basal da afetação humana. Ou seja, aquilo que, de forma básica, afeta o meu sentido. Já as impressões complexas dão origem, não se restringe, perdão, à simples afetação humana, mas elas também representam objetos que, de certa forma, corporificam aquelas impressões sensíveis, aquelas impressões mais simples. Ele também distingue memória e imaginação. Memória é onde se guardam as ideias e a imaginação é onde se combinam as ideias. Hoje a gente vê isso muito, se a gente falar de inteligência e sabedoria, por exemplo. Então, memória. Vocês saberem, decorarem, de alguma forma, uma determinada fórmula da física. Imaginação é a capacidade de usar aquela fórmula que vocês decoraram de várias maneiras diferentes. E até aquele problema que sempre que sempre aparece nas aulas do professor Girafales, no Chaves, né? Só para eu datar e mostrar que eu sou um cara muito velho, porque eu lembro de Chaves. Mas o professor Girafales pergunta para o Chaves se eu tenho 7 laranjas e dou 5 laranjas para Chiquinha, com quantas laranjas eu fico? E o Chaves pensa, pergunta se são 7 mesmo, se são 5 para Chiquinha. Ele responde, poxa, eu sabia esse problema com bananas. Então, a memória é saber pura e simplesmente a resposta do problema. Se eu tenho 5 bananas, se eu tenho 7 bananas e dou 5 para Chiquinha, eu fico com 2. Só que quando eu não imagino, quando eu tenho simplesmente a memória e eu não imagino sobre ela, eu não percebo como ela pode se aplicar a outros problemas. Como, por exemplo, se eu trocar bananas por laranjas ou maçãs, eu não sei mais resolver o problema. Então, boa parte do que vocês aprendem no colégio é a tentativa de fazer com que vocês imaginem como utilizar
aquilo que vocês aprendem no dia a dia do colégio, que vocês decoram cantando musiquinhas de matemática, ou que vocês apreendem cantando músicas de história, ou decorando determinadas datas, como vocês podem utilizar esse conhecimento que vocês têm, a memória dessas suas sensações, né, essas ideias que vocês guardaram, de maneira imaginativa, a fim de resolver problemas mais complexos. A história tem muito disso. Como você guarda essa memória do conhecimento histórico e como os problemas de hoje podem encontrar vazão ou semelhança nos problemas de ontem. Então, memória, guardar os elementos das ideias, né? Guardar as ideias, e imaginação, combinar essas ideias, saber utilizá-las em outros contextos. Memória seria, por exemplo, eu guardar a ideia de um cara andando pela rua, para retomar aquele mesmo exemplo que eu já dei. E imaginação é conseguir combinar a ideia de um carro andando sobre a rua e de um avião voando nos céus. E aí imaginar a possibilidade de um carro voador. Então, só para passar isso para vocês. Os tipos de associação de ideias. Então, você tem várias ideias, e essas ideias elas se associam. Elas podem se associar de acordo com a sua contiguidade, e elas podem se associar de acordo com a sua semelhança e da sua causa e efeito. A contiguidade significa a proximidade no espaço e no tempo. Então, é só porque eu vejo no meu horizonte um carro pelo asfalto e um avião voando logo acima do carro, pela sua contiguidade entre tempo e espaço, pela sua proximidade naquele dado momento, que eu imagino, eu combino isso e imagino que pode haver um carro voador. Certo? Então, contiguidade é porque eu vi ou eu senti essas duas ideias no mesmo tempo e no mesmo espaço, ou próximas no espaço, que eu pude, em algum momento, imaginar essa possibilidade. Vamos imaginar que vocês tivessem, por exemplo, uma aula de redação. E eu me confundi no meu horário e cheguei na sala de vocês no horário da aula de redação, onde o professor ou a professora já está dando a aula. Bom, nessa situação, por causa da contiguidade entre tempo e espaço, ou seja, é só porque eu e a professora ou professor de redação estamos no mesmo lugar, no mesmo momento, nós podemos imaginar a possibilidade de darmos uma aula juntos, para tentar, por exemplo, relacionar filosofia, sociologia e a redação. Beleza? Bom, as ideias também podem se associar pela semelhança. Os carros são veículos que conduzem as pessoas. Então, são meios de transporte. Os aviões também são meios de transporte. E porque eles se assemelham no fato de serem meios de transporte, que nós podemos, portanto, conjugá-los em um carro voador. Porque eles são semelhantes, porque eles são parecidos. E por serem parecidos, eles podem ser conjugados. Ora, para dar o mesmo exemplo da aula de redação, é porque eu falo português e o professor ou professora de redação de vocês fala português, é porque a minha matéria cai na prova do Enem e a minha matéria é cobrada como uma das competências, conhecimento de mundo, na redação de vocês, só por isso é possível imaginar, através dessa semelhança, que possamos dar uma aula conjunta. Não fosse isso, não haveria pontos em comum suficiente para que essa aula acontecesse. Portanto, é muito provável que se quem tivesse se confundido não fosse o professor de filosofia e sociologia, mas sim o professor de física, e o tema da redação fosse desigualdade social, é provável que essa aula conjunta não pudesse acontecer. Porque não há tanta semelhança entre uma disciplina e outra. Então, isso permite a associação de ideias. E, por último, a relação de causa e efeito.
vocês percebem, num dado momento, que porque vocês tiveram aula, vocês têm uma aula de sociologia agora e uma aula de redação logo em seguida. E vocês percebem que quando vocês têm aulas de sociologia nesse momento, nesse horário, e aulas de redação no horário seguinte, muitas das vezes vocês podem usar as aulas, as discussões da aula que vocês têm no primeiro horário na redação de vocês. E o resultado da redação de vocês é melhor. Bom, então, por conta disso, vocês podem associar a ideia de que a causa para o efeito de que as minhas notas na redação são melhores quando a aula de sociologia precede a aula de redação do que quando a aula de física precede a aula de redação, é porque talvez as ideias de sociologia são mais frescas na minha cabeça. E, portanto, permite a associação de que aulas de sociologia e filosofia próximas às aulas de redação permitem um desempenho melhor dos alunos nas últimas, nas aulas de redação. E, portanto, a associação entre a aula de redação e a aula de sociologia pode se dar. Só para exemplificar para vocês, então, esses 3 tipos de associação dentro do pensamento do David Hume. As relações de ideias e dados de fato. As relações de ideias significam conteúdos abstratos. Então, como essas ideias se relacionam? A geometria é um bom exemplo de conteúdo abstrato que pode se dar a partir dessas relações de ideias. Então, eu vejo um determinado objeto, quero medir quanto ele está distante do outro, eu posso fazer isso através de relações geométricas. E os dados de fato são os resultados, permitem imaginar os resultados das relações de causa e efeito. Eu olho 2 objetos e aí eu imagino como calcular a distância entre eles. Ou a forma como eles se associam. Geometria ou farmácia ou qualquer coisa do tipo. Mas a comprovação empírica das coisas, os dados de fato, só podem ser obtidos através do experimentalismo. Portanto, pode ser que várias vezes eu consiga calcular a distância entre 2 objetos usando a geometria, mas a comprovação disso, dado concreto, só pode ser dado a partir da experiência, ou seja, quando eu vou lá e meço. Eu posso imaginar, por exemplo, a farmácia, que vai se utilizar de determinados compostos para fazer um determinado remédio. E aí eu posso imaginar que porque um determinado composto combate dores de cabeça e febre ao relaxar os músculos do corpo, que esse relaxamento também causaria o alívio de uma dor em um outro determinado momento, em uma outra determinada doença. Mas eu só sei disso, eu só posso comprovar isso quando eu testar empiricamente. E, portanto, submeter essa minha ideia ao teste prático. A gente também precisa pensar as relações de causa e efeito e as crenças. E a crença. Em uma relação de causa e efeito é possível dizer, a priori, o que vai acontecer com o objeto. Enquanto numa relação de crença, a associação de causa e efeito ocorre depois do ocorrido. É o que David Hume chama de crença. Então vamos lá. Relação de causa e efeito. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Eu vou lá, testo e dá certo. Me queimei. E eu acredito que todo mundo que colocar a mão no fogo irá se queimar. Portanto, eu defino a priori o que vai acontecer. Para dar um exemplo mais próximo de vocês, as questões da prova. Se eu digo para vocês o tema da prova é Descartes e David Hume, vocês imaginam que as questões da prova vão cobrar esse tipo de coisa. Então, se eu disse
né, a causa. Se eu disse para vocês que a matéria da prova é Descartes e David Hume, a consequência é a prova, ao ser feita por vocês, trará questões de Descartes e David Hume. Eu estabeleço o resultado a priori. Eu estabeleço qual vai ser o resultado a priori, ao conhecer os objetos. Né? Bom, agora, uma associação de crença é quando eu tento estabelecer esses resultados após isso, né? Depois do ocorrido. Então, eu ganho uma prosperidade gigante na minha vida. Eu ganho um carro na loteria. Ou eu acho a vacina para uma determinada doença. E aí o sujeito estabelece que, agora que isso deu certo, foi Deus quem colocou isso na nossa vida. Percebam, eu poderia dizer, Deus trará a cura da Covid-19 daqui a 4 dias. Se daqui a 4 dias anunciarem uma vacina realmente efetiva, vai ser foda, mas Deus trará a cura para a Covid-19 daqui a 4 dias. E isso dar certo. Se isso der certo, eu estou estabelecendo a priori o resultado da minha fala. Porque eu sei a vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus. Agora, outra coisa é esperar a cura da Covid chegar para depois que a cura chegar eu dizer, isso foi a vontade de Deus. Entendem? Eu não preciso do destino final antes dele acontecer. E só a partir do momento em que ele acontece que eu atribuo sentido à causa. Então, é o efeito que atribui sentido à causa, e não a causa que atribui princípio ao efeito. Então, essa relação de crença do David Hume também vai ser um elemento bem importante. O ceticismo é aquele sujeito que não acredita que nenhum conhecimento é certo e seguro. E, portanto, é aquele cara que acredita que não é porque você acredita conhecer alguma coisa hoje que as nossas experiências sensíveis não podem ser alteradas, e ao serem alteradas, elas vão mudar a sua própria realidade, e a sua verdade pode se perder ao longo do tempo. Bom, galerinha, é isso. Se ficou alguma dúvida, é só vocês me encaminharem as questões, e se quiserem reassistir às aulas e tal, fiquem à vontade. Bom, grande abraço para vocês. Até mais.